uma vez aqui no nosso canal Saberes Psíquicos para falar de um tema muito importante, não é, meninas? Isso mesmo, Lívia. Hoje nós vamos falar sobre o sentido do trabalho. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, né? Vamos comemorar. E antes da gente falar, né? Para começar o nosso vídeo, estamos aqui pedindo um apoio para vocês. Se inscrevam no nosso canal, porque nós estamos aí buscando atingir a nossa meta, que são de 1000 inscritos. Bora lá ajudar a gente? A gente precisa disso, desse apoio, hein? Olha só, então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os nossos vídeos para quem possa que interessar, né? Vamos lá então falar sobre o sentido do trabalho, meninas? Bora. Vamos. Primeiro com algumas reflexões, né, meninas? Por exemplo, você já pensou o que é trabalho? Porque às vezes a gente lida tão automaticamente, né, com essa vida de ir para o trabalho, ir para casa, e às vezes não para pensar de fato o que é essa atividade, né? O que é o trabalho? O que isso representa para a sua vida e se isso de fato impacta positivamente ou não a sua vida. Então são essas reflexões que a gente vai fazer aqui hoje, né? E para começar a responder cada uma dessas perguntas, a gente precisa iniciar com a definição de trabalho, né? Se a gente for nos estudos, né, de sociologia do trabalho, principalmente, a gente vê muitos autores que tentam definir o trabalho, porque o trabalho é algo que faz parte mesmo do humano, por ser uma realidade, né, em que estabelece o relacionamento social entre pessoas com objetivo e também para suprir necessidades, né? Então, em diferentes épocas da civilização humana, houve sim concepções diferentes sobre o trabalho. E hoje, assim como hoje, a gente também tem uma concepção. Por isso que a gente fala de sentidos diferentes acerca do trabalho, né? E aí, para entender o sentido de hoje, a gente precisa entender o sentido de tempos passados. Então, indo lá na origem, a gente tem o quê? O trabalho como labor, como labuta, como algo sofrido, algo que eu realmente preciso demandar a minha energia para ter algo em troca. Só que historicamente era realmente assim, né? Com essas dificuldades, né? Com muitas dificuldades, inclusive, relacionadas à exploração e tudo mais, né? Então hoje... E até pensando nesse mês de maio, que nós temos aí o 13 de maio, né? Sim, que é comemorada a abolição da escravatura. Durante muito tempo na nossa história, o trabalho foi atrelado aos negros, né? Africanos. Então, ao pesar, a dificuldade, a tristeza, sofrimento, né? Exatamente. E por isso veio essa carga, né? Uma carga histórica que foi trazida, né, dessa época, e as pessoas continuaram por muito tempo vendo o trabalho somente como algo extremamente negativo. De exploração, de dificuldade, de sofrimento, e é onde que muitas pessoas têm dificuldade de entender e enxergar os aspectos positivos, né, vindos do trabalho. Isso é comum até hoje, né? Tem nós mesmo, né? Tem muitos dias que a gente fala, nossa, eu tenho que trabalhar hoje, que canseira, né? Sim. Nossa, vou ter que trabalhar, pra que preciso trabalhar? Quando a gente faz a pergunta, né, se você ganha na Mega Sena, muita gente fala, eu nunca mais vou trabalhar. Como se fosse de fato algo ruim. Sim. Porque a gente tem mesmo relatos, né, de estudos que enxergam o trabalho como algo negativo. Sim. Mas a gente não pode esquecer, gente, da função do trabalho, né? Qual que é a função do trabalho para o ser humano? Qual que é a função psicológica do trabalho para o ser humano, né? O trabalho, ele tem uma função, sim. E para descobrir essa função, basta você ficar sem trabalhar. Basta você perder o emprego. Basta você adoecer um tempo e ficar restrito na sua casa sem precisar trabalhar, para você entender o valor que o trabalho tem na sua vida. O sentido, né? Porque o trabalho, ele traz, sim, dinheiro. A gente precisa ser realista, né? Sim. O trabalho traz para nós dinheiro, que com ele a gente consegue comprar e suprir necessidades físicas, de segurança, enfim. Mas ele também traz a concepção, a noção de status, de valor, de reconhecimento, porque por meio do trabalho eu crio uma identidade profissional e me relaciono com as pessoas com as quais eu estou envolvida na sociedade a partir dessa identidade profissional. Então nós aqui, né,
somos conhecidas socialmente como psicólogas e professoras. Ai de nós se nos comportarmos diferente desse estereótipo. As pessoas esperam de nós determinados comportamentos considerando que somos psicólogas e professoras. E isso acontece em todas as profissões. E isso é bom, porque isso nos constitui enquanto ser humano. Né? Isso nos traz prazer, isso nos traz satisfação. E o que a gente enxerga no olhar mais contemporâneo do sentido do trabalho é exatamente essa concepção, é exatamente uma postura mais ativa. Peraí, do que é o trabalho para mim? Será que eu de fato estou trabalhando com aquilo que eu gosto, com aquilo que me traz realização, com aquilo que me faz uma pessoa melhor? Ou será que eu estou só ali no piloto automático, com o que apareceu e deixando a vida levar? Né? A gente teve aí durante a pandemia, a gente gravou um vídeo sobre isso, né, o movimento aí das demissões voluntárias, né, das pessoas que perceberam que às vezes estavam em empregos, em trabalhos que não traziam satisfação, que geravam sofrimento, ocupavam o tempo. Que elas não conseguiam ter esse equilíbrio, né, porque a partir desse momento começou-se a valorizar mais, né, as pessoas começaram a enxergar o valor da sua família, o valor de você fazer uma atividade física, de você ter tempo para si mesmo, né? Então, por isso esse questionamento, as pessoas começaram a se questionar sobre isso e aí aconteceu esse movimento mesmo das pessoas pedirem demissão e estarem em busca de algo que venha mais de encontro com a necessidade de cada um, com o sentido que cada um quer para o trabalho, ou seja, com relação à importância que cada um, né, deseja colocar no trabalho. É o que a gente está falando, né? Onde está o trabalho na sua vida? Em que posição você está colocando o trabalho na sua vida? Em que nível de importância você está colocando o trabalho na sua vida? E isso, o sentido, nível de importância, onde ele está, é muito particular, é muito de cada pessoa, né? O sentido que isso faz para você, né? Das prioridades que você tem, do momento em que você está e, inclusive, do seu propósito. Quando você fala isso, Cris, eu penso no nosso próprio canal, né? Sim. Eu creio que uma palavra que a gente tem que refletir quando a gente fala em sentido do trabalho é pertencimento. Exato. Né? Quando a gente trabalha, a gente tem essa sensação de pertencimento a um grupo social, a um ideal, a valores, né? Sim. E esse canal surgiu disso. Nós unimos as nossas profissões de psicólogas, professoras e a nossa maternidade, né? Surgiu de assuntos da gente conversando dia a dia. E por que não desenvolver um trabalho como Canal Saberes, né? Com um ideal que nós já tínhamos, né? Que tem a ver com os nossos valores, que é uma forma de nós sentirmos esse pertencimento, né? De compartilhar com outras pessoas, muitas vezes, o que nós vivenciamos, o que nós experienciamos. Até porque, provavelmente, né? As pessoas sintam as mesmas coisas que a gente, né? As mesmas necessidades, Sim. Tem as mesmas inquietudes que a gente tem, né? A necessidade de pensar sobre algo, conversar sobre algum assunto, né? Então, com essas reflexões que a gente faz aqui, o propósito é esse, né? É fazer com que as pessoas também entendam isso e trocar, né? Informações e conversar sobre assuntos que sejam de valor, né, para nós e para as outras pessoas. E tem a ver com o que a gente estava conversando antes, que a Elida até comentou do planejamento, da organização, né? Porque a gente planeja os vídeos, nós organizamos como que vai ser os temas, né? E todo o trabalho que é isso, né, Elida? Da questão da organização, do planejamento, Exatamente. né? Que a gente estava conversando, né? E aí o desafio que fica, então, pessoal, nesse vídeo, que inclusive está sendo lançado próximo ao Dia Internacional do Trabalho, é justamente levar você a refletir sobre isso, né? Será que você está levando a vida no piloto automático? Será que você está, de fato, numa função, num trabalho que você quer ou que você precisou estar, né? Porque muitas vezes a gente aceita oportunidades porque as condições são essas, mas será que a gente não consegue, de fato, mudar alguns aspectos? Se não ser fazer uma transição total de carreira, às vezes buscar melhorias, né? Eu acho que o Dia do Trabalho vem muito com esse olhar de reivindicação, né? Reivindicar condições melhores, de mudança, de movimento, de melhoria. Né? Se não for no ambiente de trabalho, às vezes até em mim, né? A minha mudança de postura em relação ao meu trabalho e às vezes ficar
buscando mudanças e de coisas que não vêm, por que não eu sugerir mudanças? Por que não eu mudar a minha postura e meu olhar a respeito da atividade que eu exerço, né? Então, Sim. a mensagem que fica é exatamente essa, né? Que você possa, nesse dia do trabalho, pensar sobre o que é o trabalho para você, pensar sobre como você conquistou esse trabalho, se é de fato nele onde você quer estar, e se não, quais caminhos você pode trilhar para estar de fato num lugar que te realiza, que te traga essa noção de sentido positivo do trabalho, de realização, de pertencimento. Certo? Maravilhoso. Bom, mais uma vez pedimos o apoio de todos vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui conosco. Nos sigam nas redes sociais e compartilhem esse vídeo com todos que possam gostar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.